Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Gisele, sou a professora Gisele e vou falar um pouquinho de responsabilidade civil com vocês. A gente vai tentar fechar o conteúdo de responsabilidade civil, aí os principais pontos para vocês estudarem, né? Alguns conceitos básicos para vocês relembrarem e vamos começar com esse conteúdo programático aqui. Esses 4 itens necessariamente a gente vai falar. Vai passar, em alguns pontos a gente vai passar um pouquinho além disso, mas a gente vai falar da obrigação de indenizar, da indenização em si, da responsabilidade objetiva e da responsabilidade do incapaz. Esses 4 itens necessariamente vão estar dentro do conteúdo que a gente vai falar nessas 2 aulas, mas a gente vai também falar um pouquinho além disso, vai falar da diferença entre ato ilícito civil e ato ilícito penal, vai falar das espécies de responsabilidade civil, vai falar da diferença de responsabilidade civil e responsabilidade penal, vai falar dos requisitos, né, para que haja a obrigação de indenizar. Então a gente vai falar de vários assuntos aí para relembrar o conteúdo de responsabilidade civil com vocês, tá bom? Vamos começar lá. Conceito de responsabilidade civil. Carlos Roberto Gonçalves diz lá que o Instituto da Responsabilidade Civil é parte integrante do direito obrigacional, pois a principal consequência da prática do ato ilícito é a obrigação que acarreta para o seu autor de reparar um dano. Então, embora, em regra, a disciplina de responsabilidade civil acaba se tornando uma disciplina autônoma, ela está diretamente relacionada ao direito obrigacional, porque a responsabilidade civil, ela surge da prática de um ato ilícito e ela gera ao seu agente, ao agente causador, né, o agente que pratica o ato ilícito, uma obrigação, que é a obrigação de indenizar. Claro que a gente vai ver que isso pode decorrer ou não de uma relação contratual, mas está diretamente relacionado à obrigação, lá ao direito obrigacional. Quando a gente fala em direito das obrigações, né, do inadimplemento da obrigação, do dever de indenizar perdas e danos, a gente está falando de uma circunstância que gera responsabilidade civil. A prática do ato ilícito contratual, o descumprimento do vínculo contratual é um ato ilícito e gera obrigação de indenizar. Então está diretamente vinculada ao direito obrigacional. Vamos lá. A responsabilidade civil decorre do princípio nem leder, do não lesionar ninguém. Há um princípio geral do direito que estabelece que não pode uma pessoa causar danos a outrem, e se causar, tem o dever de indenizar. Então, a responsabilidade civil decorre do princípio do nem leder. Então, a responsabilidade civil é uma disciplina jurídica que estuda a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar um dano causado a outrem, em razão de ação ou omissão do agente. A gente vê que a responsabilidade civil tem direta relação com o restabelecimento do status quo. Então, se eu pratiquei uma ação ou eu me omiti quando deveria ter agido e com isso causei dano a outrem, gera para mim o dever de reparar, de indenizar a vítima pelo prejuízo sofrido. A gente vai ver que a palavra indenizar engloba reparar e compensar, né? Quando a gente diferenciar o dano material do dano moral. Então, a responsabilidade civil está exatamente estudando quais são as medidas cabíveis, quais são as consequências da prática do ato ilícito quando gera aí causa um dano a uma pessoa e gera o dever de indenizar, de reparar esse dano ou compensar esse dano. Tranquilo? Esse é o objetivo da responsabilidade civil. Qual é a importância da responsabilidade civil? Não é raro nas relações sociais como um todo, surgir situações em que as pessoas acabam causando dano a outrem, seja por um ato ilícito no âmbito do direito civil, né? Por exemplo, eventualmente descumpriu uma relação obrigacional, eventualmente avançou um sinal vermelho e bateu no veículo do outrem, seja vinculado também ao direito penal. Então, o ato ilícito penal, como a gente vai ver, ele
pode gerar também a responsabilidade civil. Por quê? O ato ilícito penal, além de gerar responsabilidade no âmbito do direito penal, se causar dano a outrem, gera a responsabilidade de indenizar pelos prejuízos causados. Então, a responsabilidade civil está no âmago das relações sociais. É quase inerente a qualquer relação social que a conduta de alguém que gere dano a outro gera a obrigação de indenizar, gera a obrigação de restituir o patrimônio dessa pessoa à condição anterior, ou pelo menos compensar, né, o prejuízo sofrido. Então, olha lá, não raramente as relações entre os cidadãos, sejam elas contratuais, sejam extracontratuais, provocam prejuízos para as partes ou até para terceiros, sendo tais fatos inerentes à atividade humana. Daí surge o problema da responsabilidade civil, a fim de restituir o equilíbrio das relações sociais, reconstituindo o status quo. Sendo assim, o direito tem que estar preparado para dar respostas a essas questões, reequilibrando as relações sociais através da indenização pelos prejuízos sofridos, bem como através da punição pelo ato que causou tais prejuízos. Então, é uma necessidade, se é um princípio geral do direito, o princípio do neminem ledrem, que eu não posso causar dano a outro, há uma necessidade de resposta pelo direito, resposta pela legislação, qual é a consequência da prática do ato ilícito que gera indenização, que gera o dever de reparar. Lembre que, em regra, na verdade, o grande objetivo da responsabilidade civil é a reparação ou a compensação do dano, a indenização, a restituição do equilíbrio anterior, restituição do status quo. Essa é a principal função da responsabilidade civil. Na verdade, a responsabilidade civil só surge com esse objetivo. Só que atualmente se tem defendido uma responsabilidade civil com um nome um pouquinho diverso, direito das condutas lesivas, ou responsabilidade civil punitiva, que surge a ideia aí da punição. No direito brasileiro, isso normalmente é aplicável no âmbito da indenização, né, da compensação pelo dano moral. A responsabilidade civil tem uma dupla finalidade. Além de indenizar, né, de restituir ou tentar restituir o status quo ante, tem a função de penalizar o agente causador do dano. Se percebe que em alguns atos ilícitos civis, claro que o ilícito penal tem a penalização no âmbito do direito penal, mas alguns atos ilícitos civis, a mera indenização não é suficiente para evitar a repetição do ato. Então, há a necessidade de que a responsabilidade civil tome uma função punitiva também, assuma uma função punitiva, que ao lado da função reparatória, compensatória, surge com o objetivo de se tornar uma medida visando prevenir a prática de novos atos ilícitos. Então, isso é muito visto no direito brasileiro, no âmbito da indenização, né, da reparação, da compensação pelo dano moral, mas no direito anglo-saxão, né, nos Estados Unidos, na Inglaterra, é muito comum, né, a chamada punitive damages, a função da responsabilidade civil de, além de indenizar, também punir, tanto que no direito americano e inglês, a indenização é paga em dois valores distintos, com titularizações distintas, um com função de reparar, né, ou de compensar o dano sofrido, e outro com função de punir. São estabelecidos dois montantes com objetivos distintos dentro da responsabilidade civil. Isso é visto somente aqui no Brasil, no âmbito do dano moral, como a gente vai falar, quando a gente falar dos requisitos para a fixação do dano moral e qual a função da questão da compensação do dano moral. Mas é importante a gente lembrar que também pode ter esta finalidade, a responsabilidade civil, também era a finalidade de punição do agente causador do dano. Vamos lá. Então, qual é o objetivo da responsabilidade civil? Uma dupla finalidade, como a gente falou. A responsabilidade civil apresenta-se com dupla função: garantir o direito lesado ao restabelecimento do equilíbrio moral e patrimonial e também servir como uma sanção civil compensatória, uma função punitiva e preventiva, porque eu não só puno o agente causador do dano, como eu
disciplino, né, demonstro para toda a sociedade que aquela conduta não pode ser repetida sob pena, né, daquela sanção. Para a gente falar da responsabilidade civil, como é um pressuposto da responsabilidade civil, o ato ilícito, porque a responsabilidade civil só surge quando um dano decorrer de um ato ilícito, né? Seja esse ilícito somente no âmbito civil ou também um ilícito penal. Então é necessário a gente relembrar alguns conceitos relacionados à noção de ato ilícito. Então, vamos lá. O que é o ato ilícito civil? É o cometido por alguém que, por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência ou imperícia, viola direito, né, a ideia de antijuridicidade e causa dano a outro, ainda que esse dano seja exclusivamente moral. Então, o ato ilícito pode decorrer de ação dolosa, né, a ideia de ação ou omissão voluntária, ou uma ação culposa, aqui a ideia de negligência, imprudência e imperícia, a gente vai falar dessas situações. E gera violação do direito, ou seja, existe uma antijuridicidade, descumpre a norma, e ao descumprir a norma, causa um dano a outrem. Isso é o ato ilícito civil. Enquanto o ilícito penal é praticado por aquele que, por ação culpável, né, também tem a ideia de dolo e culpa no âmbito penal, dependendo do tipo penal, viola direito antijuridicidade tipificado em lei. Lembre que o ato ilícito penal necessariamente tem que estar previsto em lei, o tipo penal. E no âmbito do direito civil, qualquer violação do direito gera ilícito civil, desde que venha causar dano a outrem. Não é necessário a tipificação no direito civil para que haja o ato ilícito civil, tá? Então lá, o ato ilícito penal é tipificado pelo direito penal, ou seja, só pratica o ato ilícito penal gerador da responsabilidade penal o indivíduo que contraria o tipo penal específico, chamado números apertos. O ato ilícito civil não possui uma tipificação, chamado números clausus, né? Como tem o ato ilícito penal. Todo aquele que pratica um ato conforme o artigo 186 e 187 comete ato ilícito civil. Então não há uma relação de tipos civis para que haja o ato ilícito civil. Ao lado do ato ilícito penal, em que só há crime se houver lei tipificando aquele ato como ilícito penal. Então, no ilícito civil, não há como, imagine, o nosso Código Civil é gigantesco, imagine se fosse tipificar todos os atos ilícitos civis passíveis de responsabilidade, de indenização. Isso geraria, né, até a impossibilidade de se abarcar todas as hipóteses possíveis. Então, aqui existe uma cláusula geral, né, tanto do 186 como 187, e qualquer conduta que contraria a lei gera, se causar dano, o ato ilícito civil e gera o dever de indenizar. Bom, vamos lá. Vamos ler um pouquinho o 186 e o 187 para diferenciar aí. Aquele que por ação ou omissão voluntária, dolo, né, negligência ou imprudência, claro que está incluída em perícia, embora não expresso, né? Violar direito e causar dano a outra, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Lembrem, gente, ato ilícito não é a mera violação da norma, é a violação da norma que gere dano. Então pense, o ilícito administrativo, né? O conduzir um veículo sem habilitação, é um ilícito administrativo. Ele é ilícito civil? Não, porque não necessariamente causou dano a outrem. Só haverá ilícito civil aqui se houver dano. Avancei o sinal vermelho, ilícito administrativo. Posso ser, inclusive, responsabilizado, penalizado pelo descumprimento de uma norma de trânsito. Mas é um ilícito civil? Não. Se não causou dano a outrem, não é. Mas se eu avançar o sinal vermelho, colidir com o veículo de outra pessoa, é um ato ilícito civil, gera indenização, gera o dever de reparar. Tranquilo? Então, 187 também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou os bons costumes.
O Código Civil de 2002 traz expressamente a ideia de abuso de direito e enquadra o abuso de direito como um ato ilícito. Mas o que é o abuso de direito, né? O abuso de direito, gente, a pessoa não contraria a norma, ela contraria a finalidade da norma, os objetivos, os princípios do direito. A princípio, ela está exercendo um direito previsto em lei, mas exerce abusivamente, extrapola a finalidade desse direito. Vamos ler lá. Ocorre quando o agente, atuando dentro dos limites da lei, deixa de considerar a finalidade social de seu direito e o exorbita ao exercê-lo, causando prejuízo a outro. Embora não haja, em geral, violação aos limites objetivos da lei, o agente desvia-se dos fins sociais a que se destina. Então, olha a diferença entre o ato ilícito e o abuso de direito, o ato ilícito, né, do 186. Ali no 186 se fala do ilícito que decorre de violação à expressa previsão legal, uma violação dos limites objetivos da norma. No abuso de direito, não, a pessoa exerce o direito, está dentro dos limites objetivos da norma, não há contrariedade expressa à norma, mas o exercício desse direito extrapola a finalidade da norma, extrapola os princípios da boa-fé, da função social do contrato, extrapola os princípios, né, sociais vinculados ao direito. Então, ao extrapolar a finalidade da norma, eu exerço um ato abusivo, exercício abusivo de direito, que é enquadrado pelo 187 como ato ilícito. Olha lá, ato ilícito resulta da violação de limites formais, pressupõe a existência de concretas proibições normativas. O abuso de direito não há limites definidos e fixados a prioristicamente, pois esses serão dados pelos princípios que regem o ordenamento jurídico, os quais contêm seus valores fundamentais. Isso é a Heloísa Carpena que faz essa distinção. Veja, qualquer tipo de circunstância, se ocorrer ato ilícito, gerar dano a outro, ou abuso de direito, gerando dano a outro, surge a responsabilidade civil. Vou dar um exemplo de abuso do exercício do direito, né? O locatário, no exercício do seu direito, previsto expressamente na legislação, pode, com o atraso no cumprimento do valor, do montante do valor locatício, em razão desse atraso, o locador propor uma ação de despejo, pode exercer o que a gente chama purgação da mora, evitar o despejo com o pagamento da locação em atraso. Esse é o exercício previsto em lei, está dentro dos limites de lei. Antigamente não havia uma limitação de quantas vezes a pessoa poderia exercer o direito à purgação da mora e evitar o despejo. E isso fazia com que o quê? O credor, toda vez que houvesse a inadimplemento, propunha ação de despejo, o devedor ia lá, o locatário exercia a purgação da mora e evitava o despejo. Daí, passado um determinado prazo, inadimplemento de novo, o locador entrava com ação de despejo, o devedor, o locatário, exercia a purgação da mora. Veja, era um direito previsto em lei, mas ele estava exercendo de forma abusiva, extrapolando os limites de lei e causando prejuízo ao credor, ao locador. Ah, mas qual o prejuízo, professor? Uma demanda judicial, né, por si só gera prejuízo econômico. Além de todo incômodo, né, a pessoa que loca um imóvel muitas vezes depende daquele valor para sobrevivência e com isso gera um prejuízo. Esse exercício abusivo do direito extrapola os limites, causando dano a outro e gera a obrigação de indenizar. Então, a responsabilidade civil, a obrigação de indenizar, surge da violação de um ato ilícito, prática de um ato ilícito ou de um abuso de direito, que também é enquadrado pelo 187 como ato ilícito, desde que cause dano a outro e gera a obrigação de indenizar. Tranquilo? Vamos falar um pouquinho da ideia das espécies de responsabilidade civil. Então, a gente já sabe que a responsabilidade civil surge da prática de um ato ilícito, seja o ato ilícito propriamente dito, ou violação do direito, ou um abuso do direito, exercício abusivo do direito.
Só que esse ato ilícito tem que causar dano a outrem. Se esse ato ilícito causa dano a outrem, surge a ideia de responsabilidade civil. Antes de falar dos elementos da responsabilidade civil, vamos diferenciar responsabilidade civil da responsabilidade penal, vamos falar da diferença um pouquinho de responsabilidade civil contratual e extracontratual, da responsabilidade subjetiva e responsabilidade objetiva, para vocês relembrarem desses conceitos lá. Então, quais são as espécies que a gente vai analisar? A responsabilidade contratual, extracontratual, civil e penal, responsabilidade subjetiva e objetiva. Vamos lá. Primeiro, diferenciar a responsabilidade civil contratual da extracontratual. Responsabilidade civil contratual, quando se origina de inadimplemento contratual, artigo 389 e seguintes do Código Civil, ao descumprimento de uma obrigação avançada por meio de negócio jurídico, bilateral, contratos em geral e a doação, ou unilateral, testamento, procuração, promessa de recompensa, etc. Então, na responsabilidade civil contratual, existe um vínculo pré-existente entre as partes, entre aquele agente causador do dano e a vítima. Existindo esse vínculo pré-existente, existem obrigações contratuais. O descumprimento de uma dessas obrigações contratuais é um ato ilícito. E, claro que é um ilícito contratual. E no momento em que há o descumprimento gera danos, surge a responsabilidade civil contratual, o dever de indenizar. Veja aqui que é diretamente relacionada à ideia do direito obrigacional, né? Há uma obrigação lá, dar, fazer, não fazer, né? Ao descumprimento dessa obrigação, há um ato ilícito, surge o dever de indenizar por perdas e danos se houver culpa do devedor. Lembra lá da ideia de responsabilidade civil vinculada à ideia do direito obrigacional. Então, a responsabilidade civil contratual pressupõe um vínculo pré-existente entre a vítima e o agente causador do dano. Responsabilidade extracontratual, também chamada responsabilidade aquiliana, né? Para quem gosta de estudar um pouquinho de história dentro da responsabilidade civil, tem a lei Lex Aquilia do dano, né? Que surge ali os institutos da responsabilidade civil dentro da legislação aí que a gente citou. Então, o que é a responsabilidade extracontratual? Aquela que é resultante de simples violação à norma jurídica pré-existente, bem quando há violação de direito subjetivo, direito à personalidade, direitos reais, direitos autorais. Nessa hipótese, não há e não existe vínculo contratual pré-existente. Essas pessoas, a vítima e o agente causador do dano não possuíam vínculo nenhum, muitas vezes nem sequer se conheciam, mas a violação do direito, a violação de uma norma jurídica causou dano a outrem e há o dever de reparar. A gente cita aqui a possibilidade de violação de direito subjetivo, direitos à personalidade. Pensa uma pessoa que expõe, né, a intimidade, a vida privada, a imagem de outrem nas redes sociais. Não existe vínculo pré-existente jurídico, contratual. Pode existir vínculo de parentesco, pode existir vínculo afetivo, de amizade, mas não há um vínculo contratual pré-existente. E essa exposição se gerou, causou dano a outra, mesmo que exclusivamente moral, surge a ideia da responsabilidade civil, aqui responsabilidade civil extracontratual. A ideia de direitos reais, violação de um direito real. O exercício de direito de propriedade, né, embora se fale que o direito de propriedade é um direito absoluto, né, hoje em dia sequer pode afirmar, porque existem limites previstos em lei, seja pelas normas de ordem pública, né, as regras municipais, as normas de direito ambiental e de direito de vizinhança, seja em decorrência da ideia de função social da propriedade. Então, o exercício desse direito tem um limite. No momento que eu extrapolo esse limite, que eu violo as regras, por exemplo, do direito de vizinhança, em decorrência do exercício do direito de propriedade, surge o dever de indenizar. Então, aí outros exemplos de responsabilidade civil extracontratual. Violação dos direitos autorais. Eu faço plágio de um trabalho científico, né? Esse plágio, veja, o agente que realizou o plágio e a vítima, que é o autor, né,
o direito, aquela pessoa que tem os direitos autorais em relação àquele trabalho, não possui vínculo pré-existente, não possui vínculo contratual, mas houve ofensa ao direito autoral, gera obrigação de indenizar os prejuízos sofridos em decorrência disso. Então, aqui não há um vínculo pré-existente entre o agente e a vítima. A ideia de vínculo aqui é vínculo contratual, gente. É óbvio que muitas vezes pode haver um outro tipo de vínculo de parentesco, um vínculo de amizade, um vínculo afetivo que ocorre, que gera responsabilidade extracontratual. Então, vamos falar um pouquinho das principais distinções entre responsabilidade contratual e extracontratual. Faço um quadrinho aqui para tentar relembrar algumas distinções. Primeiro, previsão legal. A responsabilidade civil contratual, a previsão dela está lá no direito obrigacional, 389 e 405 do Código. Enquanto a responsabilidade extracontratual está prevista no 186, a 188, 927 a 954. Nós estamos falando aqui daquelas regras diretamente relacionadas à responsabilidade civil, quando está falando de responsabilidade civil extracontratual. Ônus da prova. Na responsabilidade contratual, o credor tem somente o dever de demonstrar a existência da relação contratual e que houve inadimplemento. E o devedor, para se isentar, deverá provar uma das excludentes do nexo causal. Lembre também que aqui no ônus da prova pode haver a inversão do ônus da prova quando há expressa previsão contratual. Já na responsabilidade civil extracontratual, o autor da ação, né, aquela vítima que sofreu o dano, tem que provar todos os elementos da responsabilidade civil, todos os requisitos. A ação, omissão, o dano, o nexo da causalidade, se for responsabilidade subjetiva, provar a culpa. Aí, e quanto o réu tem que, para se isentar do dever de indenizar, tem que provar uma das excludentes do nexo da causalidade. Ainda dentro das diferenças, responsabilidade civil contratual, a fonte é a convenção das partes, enquanto a responsabilidade civil extracontratual, a fonte é a inobservância do dever genérico de não lesar, o chamado neming leder, né? Capacidade da agente. Responsabilidade civil contratual é um negócio jurídico, exige agentes capazes ou, no caso dos incapazes, desde que representados ou assistidos sob pena de nulidade ou na anulabilidade do negócio jurídico. A capacidade do agente na responsabilidade civil extracontratual, o ato de incapazes podem gerar responsabilidade civil dos pais, tutores e curadores, e a gente vai ver que, inclusive, a legislação civil atual prevê a possibilidade de responsabilização, inclusive, do próprio incapaz. Perfeitamente possível isso. Prazo prescricional. Em regra, o prazo no âmbito da responsabilidade civil contratual é de 10 anos, artigo 205 do Código Civil. Enquanto a responsabilidade civil extracontratual, pela legislação civil atual, o prazo é de 3 anos, trienal. Finalizando a distinção aqui, responsabilidade civil contratual. A Constituição in mora exige a prévia constituição in mora do devedor, exceto nas obrigações a termo, que a Constituição decorre do simples vencimento do prazo. E no caso da responsabilidade civil contratual, extracontratual, não há exigência de constituição in mora do devedor, né? Acidente de trânsito, eu posso pleitear a indenização independentemente de notificar o devedor. Juros de mora flui a partir da citação inicial, enquanto nos juros de mora na responsabilidade extracontratual desde o evento danoso. Legislação aplicável, a do lugar em que o negócio foi proposto, artigo 9º da Lei de Introdução ao Código Civil, hoje chamada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, acabei nem alterando aqui, enquanto a legislação aplicável do local do dano, artigo 9º também da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, né? Amplitude da indenização deve limitar-se às previsões contratuais. Se o contrato prevê como ocorrerá a indenização, prevê expressamente, previamente o montante da indenização, como no caso de cláusula penal compensatória, né? Haverá necessidade de respeitar os limites. Enquanto na responsabilidade civil extracontratual, há uma amplitude da indenização. A indenização é a mais ampla possível. Dentro da responsabilidade civil
extracontratual segue a regra que a responsabilidade deve ser, a indenização deve ser no montante do dano sofrido pela vítima. Então aí a distinção entre responsabilidade civil contratual e extracontratual, as principais distinções para vocês. Lembrando sempre que o que vocês têm que ter em mente na responsabilidade civil contratual, nós temos uma situação de um vínculo contratual pré-existente que foi desrespeitado, houve o descumprimento de um contrato. Enquanto na responsabilidade civil extracontratual não há um vínculo contratual pré-existente e há uma mera violação da norma jurídica e há a violação do princípio do nemine ledere. Fechamos essa primeira espécie de responsabilidade, depois voltamos com responsabilidade civil e penal para distinguir elas.